Bom, gente, professor Marcos aqui, finalizando de maneira prática, a pedido de alguns alunos, né, das instituições que eu leciono, a playlist de informática do trabalho, que tem ali como último vídeo ensinando a criar conta no Trello, né? Os alunos eles perguntaram, professor, dá para fazer um vídeo ensinando pelo menos o básico do Trello aí, não? Bom, estou aqui para isso, né? Relembrando, o Trello é uma ferramenta que implementa a metodologia de organização de processos chamada Kanban, né, utilizada pela Toyota lá nos anos 70, 80, né, para organizar fluxo de tarefas, tá bom? Eu arrisco a dizer que todo técnico de tecnologia da informação, ele precisa ter conhecimento básico do Trello para organizar não só um time de desenvolvimento ou de infraestrutura, mas também as suas próprias ideias de rotina, né? Como vocês sabem, né, eu estou gravando aqui, eu tenho meu quadro Trello e ele é aplicado para a minha realidade de profissional da educação. A gente sabe que o método Kanban ele é um método destinado para vários tipos de implementação, né? Mas como eu desenvolvi quadro desse tipo aí, né? De acordo com a minha necessidade, tá? Como eu fiz isso? Bom, eu a princípio vou procurar fazer esse vídeo aqui para uma proposta. Vejam, se você pesquisar na internet, vão ter vários vídeos ensinando a mexer no Trello de várias maneiras diferentes. O nosso foco nesse vídeo aqui é destinado principalmente para a galera que eu dou aula das disciplinas de informática do trabalho, né? E informática básica, tá bom? Fica à vontade para procurar conteúdo em qualquer outro lugar. Esse aqui é bem básico para você começar a mexer no Trello e implementar ele dentro das propostas que a gente tem no nosso curso de tecnologia da informação, tá bom? Então, dados os avisos preliminares, estou eu logado aqui com uma conta, tá? Que não é a mesma conta que eu fiz no último vídeo da sti.tech.info, né? Eu peguei uma pessoal minha aqui, tá? Chamada marcos.home.pessoal. E eu tô nesse quadro básico aqui do Trello, tá bom? Então, a primeira simulação que a gente vai fazer, eu vou procurar fazer dois vídeos com dois cenários diferentes, tá? Um com empresa de desenvolvimento, outra para uma empresa de suporte técnico em informática que gerencia laboratórios de informática, beleza? Tá? E aí eu posso até usar algum documento que eu tenho no meu repositório lá online, tá bom? Então vamos lá. As listas que eu tenho podem variar o nome, mas toda vez que você termina de criar o Trello, é essa área de trabalho que você tem padrão. Primeira coisa que você tem que fazer é prestar atenção, tá? Nesse item aqui. Quadro. No quadro, sempre vai o nome do job ou tarefa a ser realizado ou gerenciado, tá? Então, como a primeira proposta é a equipe de desenvolvimento, eu vou colocar aqui, por exemplo, tá? Dar um nome para a empresa chamada Green Devs e vou colocar aqui, ó, desenvolvimento. Então tá aí o nome do quadro, tá? Ela pertence a Green Devs, ou você poderia botar só desenvolvimento, tava tudo certo. Bom, de acordo com a análise de sistemas para graduação e de acordo com a análise de software, a gente pode criar uma primeira lista aqui, tá? Só pontuando na teoria, tá? O Trello ele é baseado em Kanban. E Kanban tem as premissas, tem quatro premissas principais: listas, cartões, post-ins, que carinhosamente a gente chama de post-it, né? E linhas de comentário, tá bom? E descrição. Isso é muito importante. Então, o que a gente vai manipular aqui? Essa primeira lista eu vou chamar de demandas, tá? São as demandas do projeto. A segunda eu vou chamar de em progresso. Essa daqui eu vou chamar de finalizado. Finalizado. E eu ainda vou inserir mais uma, chamada aguardando. Eu vou inverter de propósito, tá? Para cá, para você ver que uma lista é composta de cartões, tá? E os cartões são móveis, tá bom? Então,
vamos supor aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é isso que eu vou falar para você. O Trello, ele tem a sua maior eficiência diagnosticada em ambientes de produção de desenvolvimento, vírgula, colaborativos. Eu não vou conseguir botar aqui e-mails para pessoas que possam colaborar com esse quadro. Mas à medida que eu for colocando algumas coisas aqui, você vai entender que se uma pessoa produz um quadro e ela faz parte de uma equipe, esse quadro fica à mostra para outros usuários. Beleza? Outros usuários que fazem parte desse mesmo quadro. E aí ela fica sabendo exatamente o que você fez. Beleza? Ou o que você não fez. E esse é o ponto forte do Trello. O gerenciamento colaborativo de determinada tarefa. Tá bom? Então vamos lá. Então, as demandas que uma equipe de desenvolvimento normalmente pode ter, né? Verificar expertise de colaboradores. A gente já vai falar sobre isso daí. Estou aplicando numa realidade prática, tá? Outra coisa que a gente pode ter, né? Análise do ambiente do cliente, tá? A gente tem aqui, pode colocar, né? Depois que analisar o cliente, a gente pode colocar esboço da aplicação web, se você estiver fazendo um projeto web, tá? E entrega da estrutura do sistema, tá? Vou colocar para começar isso daqui. Verificar a expertise dos colaboradores tem a ver com você identificar qual vai ser a qualificação dele dentro do time. Com que ele vai trabalhar, tá? Então vamos lá. Eu gosto, nos meus projetos escolares, tá? De trabalhar com o seguinte. Primeira coisa que a gente tem numa equipe é o gestor, tá? Que também pode ser chamado de CEO. A gente tem desenvolvedores. Nós temos, deixa eu apagar esse aqui. Nós temos os documentadores. Nós temos os designers. Ok? É o básico que uma equipe deve ter. Ok, tá aí. Então, para eu verificar a expertise de colaborador, primeiro eu preciso colocar as profissões, tá? Ou desculpa, as funções, tá? Estou aqui com as funções. E eu ainda vou trabalhar em cima dessas funções. Bom, essa é uma demanda. Sem essa demanda, sem determinar quem é o que, não tem como eu continuar o desenvolvimento dessa aplicação web, né, que eu vou fazer para o cliente. Então, eu preciso transferir esse cartão, agora que a gente já identificou a demanda, eu preciso colocá-lo em aguardando. Esse item aguardando, ele é semelhante a gente fazer uma mesa redonda com a nossa equipe. Fulano, você tem mais aptidão em quê? Você trabalhou com maior experiência em qual área? Você vai delegar cada característica de função do projeto para determinada pessoa. Tudo bem? Então, você vai colocar, isso está no aguardando, beleza? E tem uma coisa importante aqui, antes de eu deixar no aguardando, isso aqui é crucial, na verdade é importante. Então, o Trello ele dispõe do sistema de etiqueta. Eu já tenho algumas pré-feitas aqui, tá? Se você quiser, por exemplo, trocar o nome dela, é só você clicar nesse lápis e, ó, trocar o nome dela, tá? Mas eu tenho 3 pré-estabelecidas, tá bom? Uma finalizado, atenção e andamento. Isso não vem pré-estabelecido no Trello. Eu criei de antemão antes de iniciar esse vídeo, tá? Naturalmente, quando você criar o quadro, vai estar só as cores. Você vai ter que decidir qual cor vai levar qual nome para a realidade que você está aplicando, beleza? Então, verificar a expertise depende muito, tá? É muito importante. Então, eu vou clicar aqui em andamento. Como a expertise em andamento, a expertise verificar colaborador está em andamento, ela recebe a etiquetinha vermelha. Você pode até clicar nela, né? E aí ela mostra ali para os colaboradores.
Bom, cada movimento desse que eu faço, galera, ele aparece numa rotina de atividades, para que todos que pertencem a esse quadro Trello tenham conhecimento de como está o andamento do projeto. Aí você fica sabendo quem está fazendo, quem não está fazendo, quem está pela metade, quem está com mais carga de trabalho e assim por diante. Como que eu vejo isso? Eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos, eu vou em atividade e ele vai elencar um monte de atividade que eu já fiz, tá vendo aqui? Então, ó, a atividade que eu tenho aqui, a última, 3 minutos atrás, foi entrega, adicionou entrega da estrutura do sistema a demandas, 3 minutos, tá vendo ali? E tem mais do que eu fiz ali, porque eu estava apagando algumas coisas desse quadro aqui para dar aula do zero para vocês, tá? Mas vamos focar a partir daqui. A 3 minutos eu criei esses quadros todos, tá vendo aqui? Ó? Criei o demandas, tá vendo aqui? Enfim. Ok. Então, eu cliquei aqui. Ó, aqui dentro do próprio cartão, quando eu clico nele, aparece do lado direito, né? Marcos adicionou esse cartão a demandas, né? E ele está nesse status, o status de andamento. Quando ele recebe o status de andamento, eu já posso deslocar ele para mesa redonda, porque eu vou conversar com meus colaboradores e vou decidir, tá? Bom, decidir quem vai ser o quê? Vou associar essa galera, tá? A, as funções, né? E como é que eu faço isso? Eu tenho 2 maneiras. Eu posso digitar aqui, tá? Na própria descrição, e você vai ver que quando eu coloco uma descrição, o cartão ele recebe esse item, né? Essas linhazinhas dizendo que ele está com descrição. Ou, se o meu time, tá bom? Se o meu time ele for um time, né? Ele tiver mais colaboradores, o ideal é que eu coloque em atividade ou comentários aqui do lado direito. Para quê? Você vai entender agora, ó. Vou dizer, ó, fulano, vou colocar o nome, né? Fulano foi designado. Eu vou colocar de uma maneira sucinta, tá? Vou botar aqui, ó. Fulano foi atribuído, tá vendo que ele fica com uma setinha? A gestor. Tá? Aí eu vou salvar. Ciclano, ele foi atribuído a desenvolvedor. Ótimo. Salvo. Mais outro. O Beltrano, ele foi atribuído a documentador. Beltrano vai ser o documentador do nosso projeto. E o Ciclano, ele vai ser o designer. E aí você vai perguntar, professor, por que você botou por essa forma? Toda vez que você adiciona um comentário, na verdade, quando você faz qualquer tipo de alteração no Trello, ele vai para a aba atividades. Mas quando você faz isso dentro do próprio cartão, isso fica sinalizado no atividades e dispara um alarme para todo mundo da equipe. Então, tanto o Ciclano, tanto o Beltrano, o Ciclano e o Fulano, se eles tiverem, tá? O Trello instalado no celular ou no próprio computador deles e eles fizerem parte desse quadro, eles já vão saber para que tarefas eles foram designados. Qual é a função deles na equipe. Isso é muito importante. Você vê que, ó, aparece a data e o horário que foi atribuído a ele a determinada função. Não tem como o cara dizer que não recebeu. Assim como não tem como ele excluir, porque o Trello ele trabalha com sistema de permissionamento. Só quem pode excluir o comentário é quem o fez, ou o administrador do sistema. Tudo bem? Então, eu vou fechar. E agora tem 4 comentários, tá vendo? Isso aparece no pop-up no celular do cara, no aplicativo móvel do Trello, ou no computador em algum lugar, se ele fizer parte do quadro, como eu já falei algumas vezes, né? Não sendo retórico, mas já sendo. Então, eu tenho uma descrição, tenho 4 comentários, e tá. Agora que eu determinei as funções, agora que eu, tá? Estabeleci quem são os profissionais que vão ficar atrelados ou associados, né? A determinada função, ele pode sair do estágio de aguardando e pode ir direto para o finalizado, tá? Então, agora vai.
Tá, o aguardando várias vezes também é chamado de em análise, né? Você bota o nome que você quiser aí na tua empresa. Agora que ele chegou aqui no finalizado, eu posso clicar aqui e finalizar esse processo, certo? Vai aparecer para todo mundo, tá? Aqui em atividades, vou clicar, volta e meia, passo aqui, ó. Moveu o cartão de aguardando para finalizado, certo? Então, tá aí. Próximo passo que eu preciso fazer na empresa de desenvolvimento, tá? É fazer uma coisa que a gente entende em análise de software e sistemas, né? Como levantamento de requisito, tá? Então, sem isso daqui, não tem como essa galera trabalhar. Então, eu vou designar alguém para fazer o levantamento de requisitos, tá? Vou botar uma observação. Demanda, aplicação. É necessário que, tá direitinho, né? É necessário que o CEO ou gestor vá até o local designado, tá? Para realizar o levantamento de requisitos. Aí já está ali determinando que é o CEO. Esse, vou botar aqui em atenção, para a pessoa que está sinalizada no cartão prestar atenção, em andamento, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, em aguardando. Vou mover dali para cá. E aí, vamos fazer uma ilustração aqui, né? Um exemplo. Supondo que o fulano, que é o CEO, é ele, né? Deixa eu ver se é o CEO. Ele é o CEO, né? Ó, fulano é o gestor, tá vendo ali? Que o fulano tenha visto, o fulano, ele não precisa fazer o que eu vou fazer aqui, tá? Eu só vou botar desse jeito, né? Pra gente saber, vou botar assim, ó, fulano diz. Vou colocar aqui uma setinha. Ciente. Tá? Quando ele comentar do lado dele, já vai aparecer o nome fulano automaticamente. Ele não vai precisar fazer isso que eu estou fazendo, tá? É porque o intuito desse vídeo não é adicionar uma equipe, é simular um ambiente, tá bom? Então eu coloquei aqui, e aí você vai ver agora que tem um comentário, e aí quando o administrador da equipe chegar, ele vai falar, o fulano disse que está ciente dessa demanda aqui. Então eu vou aguardar, né, ele realizar esse procedimento, tá bom? Aí o fulano tá ciente e ele fala assim, ele já comenta aqui, simulando, tá bom? Fulano, tá? Fulano diz, estou no ambiente realizando procedimento, tá? Aí o Celano foi lá, comentou do celular dele, do tablet, do computador, e isso vai aparecer aqui. Aí o gestor vai olhar, opa, novo comentário. Ele clica aqui, fulano está dizendo que está lá, e aí o fulano fez o seguinte, de atenção, o fulano ele mexeu um cartão para em progresso, porque ele já está lá, ele já está fazendo o levantamento de requisito, tá? E aí ele foi e fez o seguinte, cara, já fiz o levantamento de requisito. E aí o fulano vai vir aqui e vai, ó, já fiz, essa demanda já está finalizada. Ele vai clicar em finalizado, beleza? E vai mover o cartão para finalizar, tá? E aí ele pode até colocar o comentário aqui, né? Fulano, só para ratificar, né? Ratificar e confirmar. Demanda finalizada. Bota assim, finalizado. Pronto. Aí agora começa a entrar no cenário, tá? Mais um comentário, atividades sendo corroboradas e devidamente, tá? Olha ali, ó. Cada comentário aparece na aba comentário. Se você quiser saber o que a galera tá fazendo, você olha na aba comentário. Tá vendo aqui? Tá? Porque é exatamente assim que aparece. Tá? Opa, fulano de tal tá participando, tá funcionando aí, tá tudo andando direitinho. Bom, agora que a análise do ambiente já foi feita, o número de colaboradores e as suas profissões foram delegadas, agora a gente precisa dar uma atenção
para o esboço da aplicação e para entrega, né? Bom, o esboço está a cargo essencialmente do desenvolvedor, né? Antes disso daqui, tá bom? Vou botar mais uma tarefa na mesa redonda, aguardando, né? Que seria o quê? Determinar linguagens a serem utilizadas. E aí você pode designar aqui, né? Algumas linguagens como HTML, CSS para estilo, JS, PHP, ou MySQL, se alguém for mexer com banco de dados, e assim por diante. Bom, você coloca isso aqui, pede a atenção da galera e coloca em andamento. Convoca uma reunião e isso vai para a mesa redonda. E aí vocês fazem a reunião, isso vai para a mesa redonda, é discutido e vocês decidiram o seguinte: as linguagens a serem utilizadas vão ser, tá, devidamente o HTML, você pode botar um okzinho aqui, tá, o CSS e o JavaScript, tá? Não, a gente não vai usar o PHP e o MySQL agora não. Você pode apagar daqui. Isso foi decidido, beleza? Ficou ali um pontinho, né? Isso foi decidido. E uma vez que foi decidido, já está estabelecido, tá? Você pode ainda deixar no finalizado com a etiqueta de atenção, tá? Para a galera sempre prestar atenção, tá? De que essa tarefa foi finalizada, mas é muito importante. Você pode deixar aqui, ela vai direto, tá? Aqui por finalizado e agora o mais importante. Supondo que agora você precisa entregar um esboço da aplicação. Aí aqui vem, né, o elemento positivo. A primeira coisa que vai acontecer é você determinar, né, como ela está. Isso precisa dar uma atenção, ele vai ser marcado como um andamento. E aí você vai determinar o seguinte, né, esboço a ser entregue em data específica, respeitando os itens elencados ou listados, tá? Mesma coisa, na grade no cartão. Tá, aí você deixa o comentário, beleza? E aí tem uma outra ferramenta positiva chamada checklist. Você pode clicar aqui, ou pode clicar em adicionar também, tá? Tem vários itens aqui que você pode fazer. Eu vou clicar em checklist e vou botar assim, ó, progresso. Tá? Progresso de quem, galera? Progresso da atividade que tipifica esse cartão, que exemplifica esse cartão. E aí a primeira coisa que eu vou colocar aqui é HTML, produção do HTML. Implementação do HTML. No item 2, implementação. Implementar é construir, tá? Do CSS. E terceiro, como exemplo, implementação do JS. Você vai ver que abriu uma lista chamada progresso, uma sublista, né? Um subitem. Você tem uma barra de progressão em porcentagem e você tem os itens. Vamos ver como é que isso vai ficar no cartão. Ah lá. Fica 0 de 3 subtarefas desse cartão feitas. Bom, à medida que a galera for fazendo, vocês já sabem, né? Para não ficar retórico, o cara vai lá do computador dele, olhar, e quem é o desenvolvedor e está destinado ao HTML pode chegar aqui e falar assim, poxa, tá bom, tem essas demandas para fazer. Vamos, já que a gente decidiu, seguramente pode ter passado pelo aguardando, né? E depois está em progresso, vamos manter ela em progresso e vamos fazer o seguinte, o desenvolvedor que trabalha só com HTML, ele já deu cheque. Ó, aí você vê que aparece ali 33% concluído, de 100, certo? Então, ó, aqui no cartão aparece 1 de 3. Isso também aparece na aba de atividades. Olha lá. Marcos Vinícius concluiu 1, implementação do HTML. Opa, então o cara, ele já terminou a parte que eu deleguei para ele com HTML. Muito bom, vamos aguardar o resto da galera. Veja, o cartão, ele saiu de demandas, foi para aguardar e está aguardando todas as pessoas que fazem parte desse quadro cumprirem com a sua função, tá? Então,
o outro chega, opa, CSS, maravilha, tá? E 3, implementação. Ó, ele fica verdinho, fica 100%, maravilha, certo? Agora eu sei que a tarefa está completa, eu posso chegar aqui, tá? Mas eu posso assumir que eu não vou deixar ela completa, eu vou deixar faltando só o JS, tá bom? E ela vai ficar em aberto aí, tá bom? Até que a última pessoa termine de fazer o que compete nesse cartão, tá bom? Por último, vamos trabalhar aqui com um item crucial chamado data, tá? Ó, a parte de membros fica aqui, tá? Se você quiser adicionar pessoas a esse quadro, é uma coisa importante. Essa pessoa precisa ter uma conta no Trello previamente. Se ela não tiver a conta no Trello criada, igual a gente criou, não dá para inserir ela dentro do quadro, tá bom? Isso é importante. Trabalho colaborativo depende disso. Então, entrega da estrutura do sistema. Aí é que entra a questão. A estrutura do sistema será entregue conforme desenvolvimento prévio do time dev, que é aquela galera que eu coloquei lá, né? Essa é uma observação. Beleza. E aí, eu posso colocar aqui em andamento. Poderia colocar em atenção? Sim, mas só em andamento já fica legal, né? E aí, eu posso adicionar aqui um checklist com progresso também, tá? Progresso da determinada atividade. E adicionar aqui, equipe de dev. Os devs já terminaram? 2. Já documentaram? Documentadores? 3. Já testaram? E aí a gente pode deixar em aberto aqui, tá? Só que esses 3 itens têm uma data para poder ser entregue. E a data vem daqui. A gente pode clicar aqui e falar o seguinte, ó, vocês têm até amanhã, tá? Até amanhã, 3 horas, para terminar essa demanda, tá? E você pode determinar que isso daqui vai ser esse aviso, que ele dispara um alerta para toda a equipe da data limite do que foi delegado aqui. Se a galera não terminar, ele não vai apitar mais, tá? Em determinadas circunstâncias, ou ele vai apitar, seu celular vai vibrar, vai aparecer uma notificação no teu computador dizendo que tem uma tarefa pendente, tá? Você pode escolher com que ele faça isso nos mais variados dias da semana, beleza? Ou mês. Eu vou deixar aqui não recorrente, né? Porque é um exemplo. Você pode definir para ele te avisar um dia antes, tá? E qualquer horário aqui, ó, 2 dias antes, 1 hora antes, na hora da entrega, tá? Vou deixar desse jeito. E vou salvar só para vocês verem como é que fica o cartão, tá bom? Fechei. O cartão agora ele fica com 3 tipos de informação. Ele fica com a data, ó. Este cartão deve ser entregue mais tarde. Tá vendo? Ele fica com a data fica cravada, ó, 18 de março, tá? A pessoa que participa do quadro pode olhar. Descrição e os itens lá, beleza? Então isso aqui vai para a área de em progresso. À medida que a galera for dando um check aqui, tá? A gente vai vendo, né, aqui o lance ele está sendo pronto. Terminei antes da data. Terminei hoje mesmo. Sou muito eficiente. Ficou tudo verde. Tá tranquilo. É só pegar agora e remover a data, tá? Ou você pode chegar aqui, tá? E adicionar a data de novo, sem problema nenhum. E quando der, tá? O horário, beleza? Vou colocar aqui. Quando der o horário, tá? Pode marcar ali como feito, tá? Você pode chegar aqui, pode alterar, pode desmarcar mesmo aqui e salvar. Ele vai sumir com a etiqueta, vai dar como tarefa concluída, tá? A data é simplesmente para te lembrar que determinado item, ele ainda está pendente de resolução. E assim, dentro de uma empresa suposta, simples, bem simples, de desenvolvimento, assim que basicamente deveria funcionar. É claro que tem modais, né, maneiras mais rebuscadas, mais complexas de fazer isso.
Mas esse cenário aqui serve para você, meu aluno, ao qual eu dou uma disciplina chamada Desenvolvimento Web 2 em algumas instituições, onde eu divido os grupos, né, onde eu divido os alunos em grupo e peço para eles criarem uma empresa destinada a desenvolvimento de jogos, né? E outra chamada Tecnologia Web 2, né? Onde também eu formo grupos de desenvolvimento que vão trabalhar com criação de sistemas, né? Web, de catraca, de academia, essas coisas, tá bom? Gente, eu vou terminando esse vídeo aqui e vou procurar fazer um outro utilizando algum aparato do meu link, né? Chamado bit.ly/aluno-mvl, tá bom? E aí eu vou pegar um exemplo lá, só para a gente simular agora, como eu prometi, um exemplo de não gerir software, mas gerir infraestrutura. Como é que a gente faz isso em tecnologia da informação usando o Trello? Já que a gente entende os paradigmas agora que foram apresentados, né, de post-it, lista, cartão, comentários e descrição, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí, comenta, tá bom? E vamos pro próximo. Um abraço.